Quando as minhas alunas chegam na mentoria, elas geralmente têm um excesso de pacientes. Ela não tem tempo nem para planejar a sessão que ela vai realizar. Ela não consegue estudar os seus casos, o que é fundamental para que a gente possa realmente conduzir o paciente do ponto A para o ponto B. Falta muita noção sobre o que é um tratamento na qual você tem ali a condução do seu atendimento na mão. Olá, seja muito bem-vinda ao programa EIPSI, um programa para psicóloga que quer transformar o seu consultório, porque transformar é mais que melhorar. Eu sou a Débora Coelho, psicoterapeuta e mentora de psicólogas. E sabe qual a minha missão? A minha missão é ensinar você, colega, a ganhar pelo menos R$ 10.000 atendendo 5 pacientes por dia. E hoje a minha conversa é para você, que está presa nos convênios, mas que quer muito mudar. Para que você já comece aí esquentando a sua mudança, eu vou te mostrar agora a minha mentoranda aqui de Porto Alegre, a Fran. Escuta o que ela diz. De 25, R$ 26, tu vais passar para o NAP, que tem aí quanto por cento a mais? Se fosse R$ 112, esse valor é quase o que eu vou receber de 54 atendimentos. E lá eu faço um atendimento e recebo quase metade de 54 atendimentos. E a mentoria me dá isso, assim, tipo, uma visão estratégica de saber onde eu posso chegar na segurança e dizer que eu estou no caminho certo, entendeu? Estou me construindo não só quanto sujeito, mas quanto psicoterapeuta. Na realidade, antes eu não tinha nem noção, assim, eu ia pelo paciente. Hoje não, entendeu? Hoje é isso ou não é. O que tu tenha o potencial para cobrar aquilo, que seja, né, 130, 140, 150. Ah, viu que beleza? Esse é o pensamento da psicóloga muito bem remunerada, no qual você vai ganhar segurança para bancar o seu preço justo e você vai ganhar um raciocínio sobre, por exemplo, quais convênios realmente valem a pena e quais são aqueles que você pode abrir mão, porque realmente eles não vão te impulsionar para nada. E é impressionante, porque logo no primeiro mês que eu ataco as suas crenças limitantes, você vai começar a pensar guiada aí por uma lógica que é a lógica que vai justamente fazer com que você possa chegar com pelo menos, né? Porque pode ser que você ganhe mais de R$ 10.000 atendendo 5 pacientes por dia. E a lógica que eu trabalho com as minhas alunas, que trabalho com a Fran, com a Rosana, com a Valéria, né, com a Adriana, com a Michele, com a Merope, foi qual? Tem um teto mínimo que você tem que respeitar. Esse teto mínimo, preço mínimo, é R$ 100, mínimo. Não é 99, R$ 100. R$ 100. Se você cobra esse preço com 5 pacientes ao dia, 25 pacientes por semana, você alcança os seus R$ 10.000. Agora, colega, você que está presa aí nos convênios, me conta, quanto você consegue ganhar nos convênios? Para ganhar R$ 10.000, eu aposto que não tem corpo e não tem mente de psicóloga que suporte, né? Por isso que a minha conversa é diretamente para você que está aí aprisionada, né, nos convênios e quer muito mudar. Porque eu sei que você quer sair desse aprisionamento no qual você fica atendendo muito e ganhando pouco. E o pior, né? Parece que sempre vai ser assim. Quando as minhas alunas chegam na mentoria, elas geralmente têm um excesso de pacientes. Ué, Débora, mas isso não é bom? Parece, mas não é. O que significa, na verdade, é que a psi, que está ali lotada de pacientes, trabalhando numa clínica de volume, ela não tem tempo nem para planejar a sessão que ela vai realizar.
ela não consegue estudar os seus casos, o que é fundamental para que a gente possa realmente conduzir o paciente do ponto A para o ponto B, né? E observar, evidenciar as melhoras sintomáticas e também as melhoras que, na vida real, o seu paciente vai fazendo. E o que eu vejo? Que falta noção, falta muita noção sobre o que é um tratamento, um bom diagnóstico, uma boa avaliação, na qual você tem ali a condução do seu atendimento na mão. Um outro ponto que talvez seja o seu, que eu vejo as minhas alunas também chegando, né? Chegam com excesso de paciente e atendem de tudo. Tudo. Qualquer situação clínica, inclusive criança, adulto, idosos. E é justamente esse campo do generalismo que valia muito e era importante lá na nossa formação, quando a gente está estudando, está aprendendo. Mas quando a gente vai para o campo de batalha, quando a gente vai clinicar, é importante sim que a gente tenha um foco, que a gente descubra aí qual é a nossa especialidade, né? Para qual situação clínica, para qual queixa clínica você consegue gerar mais resultados. Um outro ponto que eu percebo nas minhas pacientes é que elas, trabalhando com convênio, não controlam o SET, porque já está estipulado pela plataforma, pelo convênio, não conseguem acompanhar o paciente por anos, porque o número de sessões nos convênios é limitado a 40 sessões ano, e, é claro, não tem tempo nem para estudar, como eu falei, nem para cuidar da sua mente. Então, quando eu escuto uma aluna me dizendo que não tem pausa, mas nem para uma água, nem para fazer um xixi, eu fico pensando que esquema é esse que não se tem aí condições mínimas para trabalhar, né? Porque a gente só pode atender um paciente quando também a gente está confortável, mais tranquila, com as nossas necessidades atendidas, né? Então, essa situação, ela não é boa, porque você está com a mente cansada. E nessas condições, colega, a gente não escuta o nosso paciente. A gente não tem nem energia para se colocar, como eu falei, né, ontem, em conexão empática e fazer a validação empática que é fundamental desde a primeira sessão. Acontece, sabe o que aconteceu com a gente? Aconteceu que nos disseram na faculdade, na formação, nas especializações, qualquer lugar, que esse caminho para o atendimento particular é um caminho muito longo. Ele pode demorar 10 anos, você tem que trabalhar para planos, para plataformas e muito preço social pela frente. Que você tem que investir muito dinheiro para construir uma super clínica. Deixa eu te falar uma coisa, você não precisa de nada disso, porque tem um caminho muito mais curto, que é seguro de você percorrer, desde que você siga um método ético, sério, e que vai desenvolver a tua mentalidade para que tu sejas aí uma psi muito bem remunerada e que seja possível bancar o seu preço, o preço mínimo que eu coloco para as minhas alunas. R$ 100 o preço da sessão. Uma sessão de 50 minutos, não de 60, não de 90, né? 50 marcando ali o tempo corretinho. Quando você começa a enxugar esse volume excessivo de pacientes e colocar ali, né, um raciocínio para contabilizar que com 5 pacientes por dia, que é um número excelente, no qual você tem condições de percorrer o seu dia, atendendo com qualidade, oferecendo, sim, resultados para os seus pacientes, né? Então, qual é aí o seu resultado financeiro no final do mês? R$ 10.000. Se você, colega, ainda está em dúvida, olha só, eu vou te dizer uma coisa. Esse é o caminho que eu faço com as minhas alunas. E sabe no que eu miro? Eu miro no medo e nas crenças limitantes sobre ganhar dinheiro com a psicologia, porque a gente tem muita crença limitante, né? Talvez nos colocaram mais medo do que coragem
e aí a gente chegou no mercado de trabalho tremendo as pernas. Então, com as minhas alunas, logo nos primeiros encontros, elas já são ali desenvolvidas para esse novo pensamento a respeito do dinheiro, que é a mentalidade da psicóloga muito bem remunerada. Eu me lembro de uma aluna que me dizia o seguinte, e aí a gente sentou e fez o cálculo, que ela trabalhava numa cidade a uns 40 minutos aqui de Porto Alegre, e o que ela gastava de combustível, né? Ainda mais agora o combustível com o preço que está. Então calcula aí, combustível, alimentação, pedágio, mas não cobria os gastos dela com que ela recebia do convênio. Ela pagava para trabalhar. E fazer o cálculo, olhar o valor, entender que ela estava pagando para trabalhar, foi ali uma mola que realmente impulsionou essa colega para que ela pudesse colocar um limite. Porque não é só ter pacientes, é ter pacientes que pagam o nosso preço justo, ter pacientes com os quais a gente tem aí condições de trabalhar, porque a gente estuda, porque a gente se dedica ao caso. E eu sei que muitas colegas acabam perdendo esse raciocínio financeiro, né? Com a Fran, por exemplo, e com as minhas alunas, como eu falei, logo no primeiro mês, a nossa tarefa é rever toda a agenda, principalmente concentrando o olhar nesses planos, nas remunerações que são mais baixas e pensando aí em como implementar aqueles convênios que pagam mais, e mais é mais. Eu estou falando de plataformas nas quais você pode colocar um valor de 100 ou acima de 100. Por quê? Porque eu sei que um dos pontos de medo é quando as alunas dizem, mas Débora, como é que eu vou ficar sem convênio? Não vai entrar din-din nenhum no final do mês. Espera lá. O que é que eu estou dizendo? Uma jornada de evolução, o desenvolvimento de um novo pensamento, que vai fazer com que você saia dos convênios e você possa ter aí a sua clínica particular e viver dos seus atendimentos. Mas para que isso seja possível, a gente faz uma transição. Não é algo que acontece magicamente, porque depende do seu empenho, da sua dedicação, para que você saia dessa clínica de volume e você possa chegar na clínica do atendimento de extrema qualidade. Eu sei que os convênios, eles nos dão aí algumas garantias, algumas facilidades, né? Como, por exemplo, a facilidade de sempre chegar um paciente para você, né? Você não é desenvolvida, não é aí colocada, né, na prensa e tem que fazer a sua divulgação para atrair novos pacientes, porque o convênio sempre está colocando. E se você vai na plataforma e coloca o valor ali, o preço da sessão de 20, 30 reais, nossa, você vai ter no final do dia vários pacientes agendados, né? É o que eu falo, parece bom, mas não é. E o medo de sair dos convênios, ele também bate na nossa insegurança técnica. É isso que eu vejo com as minhas alunas. Primeiro porque você vai ter que realmente ter que pensar no diagnóstico com muito mais cuidado e dedicação. Não é aquele diagnóstico que você faz para o plano, coloca ali um DSM, um CID-10 e era isso, né? Você também vai ser desafiada, colega, a fazer um contrato, que pode ser escrito, pode ser verbal, mas um contrato no qual você vai estar ali se responsabilizando. E eu sei que você vai enfrentar uma baita dificuldade, que é precificar. Ai, 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 aí aperta o cinto da psicóloga, né? Porque como é que você vai precificar? Se lá nos convênios fica tão mais fácil, né? Você não tem que divulgar, você não tem que precificar, tá tudo dado. E para a gente sair dos convênios, nessa transição que eu estou te falando, é muito importante ter coragem. Porque é uma jornada de transformação, na qual você vai ter que lutar contra os seus medos e vai ter que se jogar, né,
com uma boa rede de cuidado, com uma boa rede de segurança, que, por exemplo, eu ofereço, né, para as minhas alunas, mas isso é fundamental, o seu desejo de sair de uma clínica de volume na qual você trabalha, trabalha, trabalha e não ganha o que você deseja. E quando a gente ganha o que a gente deseja, você sabe o que acontece? A gente consegue realizar os nossos sonhos. A gente consegue, por exemplo, que eu sei que é um sonho top de toda psi, tirar férias. Ah, que delícia, hein? Umas férias nas quais você não fica ali olhando o cardápio e pensando, ao invés desse camarão delícia, eu vou ter que pedir uma batatinha frita, é isso aí. Não, você vai viajar, você vai poder ir a restaurantes que você quer ir, ter o prazer e ter uma bela janta. E tudo isso faz com que você se sinta muito mais realizada profissionalmente. Isso tem aí um sentido, né, de crescimento pessoal, de autoestima impressionante. E eu vejo muitas psis com enredadas, aprisionadas nessa mentalidade que não remunera, na qual elas não crescem. Por quê? Porque também tem aí a dúvida de si mesma. Mas será que eu sou capaz, Débora? É o que minhas alunas me perguntam. Mas se eu aumento o meu preço de sessão, o paciente vai pagar? Será que ele vai pagar? É a insegurança técnica que te pega pelo pé. Ou então, o que eu também observo, a vergonha em ter que divulgar o seu trabalho. Uma aluna me dizia há algum tempo atrás que, pensando aí em projetos nos quais ela poderia fazer parcerias, e levar essas ideias para escolas, sindicatos, outras instituições, pago, não é gratuito não, colega. É aí um projeto de captação de cliente no qual você vai receber pelas suas oficinas, pelas rodas de conversa, pela intervenção institucional. E o que a minha aluna me dizia? Que ela tinha muita vergonha, porque parecia que ela estava pedindo penico. É, penico, pedindo muito para trabalhar. E esse ponto é um ponto de limitação que a gente precisa ultrapassar. Porque é esse pensamento, que não é o pensamento da psicóloga muito bem remunerada, que faz com que você fique aprisionada nos convênios por muito tempo, por mais tempo que você deveria. Porque olha só, quando você entende que com dedicação, com estratégia, com empenho, você vai deixar de ser tutelada pelos convênios. E se você sai dessa tutela, você vai crescer e vai ser possível para você aumentar o seu preço e também ganhar muito mais. Como eu venho dizendo, ganhar pelo menos 10 mil reais. Mas, Débora, tu és contra convênio? Olha, contra é uma palavra muito forte. Digamos que eu acredito que o convênio tem validade na sua clínica. Ele funciona para você ganhar um pique com pacientes, sentir que você é psicóloga mesmo, né? Que você sabe ali trabalhar, mas depois você tem que cair fora, porque senão você não cresce. E não crescendo, você não se remunera como você deseja. E isso só vai deixar a sua autoestima lá embaixo, né? É claro que quando a gente vence esse pensamento limitante, quando a gente vence, né, as nossas crenças aí, a gente ganha muito mais, sabe o quê? A gente ganha mais saúde, a gente ganha mais tempo para poder estudar e a gente ganha mais remuneração no final do mês. E eu sei que isso é tudo que você deseja, né? Porque olha só, com você com mais saúde, com mais disposição, podendo entregar um trabalho de excelência para o seu paciente, vendo o seu paciente crescer, o seu paciente mais envolvido
na psicoterapia, um paciente que está lá realmente para se autoconhecer, para sair dos seus sintomas, você fica realizado em ver que você está clinicando, que aquele paciente está fidelizado. E esse sentimento, ele vai te gerar a segurança técnica para você, sim, aumentar o seu preço de sessão, para que você entenda que tem um valor mínimo. R$ 100 é o valor mínimo, o que significa que você também pode colocar outros preços. Mas para isso, eu sei que é necessário que você se sinta mais segura. E aí, você pode, colega, abrir a boca para reclamar ou abrir a mente e aprender que se você fizer isso, o dia pode ser o mesmo, mas o resultado não é não. Porque se a gente for aí, né, na veia da nossa formação, a gente foi treinada para ser medíocre. Aí desculpa, mas é isso mesmo, né? Porque a palavra medíocre não tem relação com algo depreciativo, não estou aqui xingando ninguém, né? Ela se refere ao fato simplesmente da gente ser o quê? Mediano, tá na média das demais pessoas ao redor. Então, se a psi segue o sistema sem questionar, ou tem medo de pensar e fazer diferente, ela vai estar na média. Claro que não tem nada de errado em estar na média, né? Se isso for sua escolha, então tá tudo certo. O que não pode acontecer é a psi aceitar isso, apenas porque não consegue enxergar um caminho diferente. E é sobre isso que eu falo para milhares de psis há mais de anos, como prof de graduação, pós-graduação, supervisora clínica. E a faculdade de psico, sei bem, estive lá dentro por mais de 10 anos como docente, construindo cursos, currículos de cursos de psicologia, criando estágios, criando instrumentos de avaliação para acompanhar o desenvolvimento dos alunos, né? Elas não ensinam que a psi precisa ter habilidades e aprender ferramentas diferentes para construir uma carreira fora da média. São poucas as psis que entendem e buscam desenvolver isso. Por isso a psi que escolhe estar fora do sistema, esse sistema de excesso de trabalho, né? Muita plataforma, atendimento social, o convênio, e que também está fora, né, desse sistema que escraviza e pode exercer a psicologia da maneira que sempre sonhou, vai ter um oceano de possibilidades. E isso começa, sabe, com qual é o primeiro passo? A escolha de não ser mais medíocre. E essa, colega, é uma jornada de evolução que vai dar bastante trabalho, mas os resultados não têm preço. Olha só, é o que eu venho te dizendo. Você pode ganhar pelo menos R$ 10.000 atendendo 5 pacientes por dia, colocando aí o seu preço mínimo de R$ 100 a sessão, o que é um valor super camarada, possível, para você que tem insegurança ainda em precificar, para você que fica em dúvida se o paciente vai ter condições de pagar ou não, é um preço muito possível de ser dito e ser bancado. Eu sempre digo para as minhas alunas que a psicóloga que inicia no particular deve ter aí em mente que só há 2 modelos de atendimento que ela pode aí entregar para os seus pacientes. Tem o da clínica de volume, que é esse que você está aí, né, cheia de pacientes do convênio, ou a clínica do atendimento de extrema qualidade, que é a clínica que eu ensino e que as minhas alunas já estão praticando. Essa clínica do volume é o modelo que você encontra aí nos planos de saúde, nas clínicas populares, que você trabalha, pode até ter um bom faturamento, mas você vende o seu tempo por muito pouco. Quando a psicóloga usa o modelo do atendimento de volume, ela tem controle sobre uma única variável. Sabe qual é? Só a única coisa que você controla? O número de atendimentos, né? Porque você pode fechar a agenda. É a única coisa. Por isso, a alta demanda não vai permitir com que seus pacientes eles sejam verdadeiramente encantados, fidelizados pela sua consulta, porque você vai entregar muito menos. A sua mente não vai ter condições, colega, isso é um fato. Agora,
Na clínica do atendimento de extrema qualidade é diferente. E sabe por quê? Porque esse é um modelo que tem como base o atendimento particular de sucesso da psicóloga, que consegue oferecer o seu maior ativo ao paciente, que é tempo e dedicação. Nesse modelo, a psicóloga não vai precisar de muitos pacientes. Olha o que eu te falo, 5 pacientes por dia. E você vai focar em criar um relacionamento, né, que gera aí resultados, e é isso que vai encantar o paciente. Além, é claro, né, o paciente encantado, fidelizado, ele vai te indicar para os amigos, para a família, e porque você se tornou uma referência, né, para esse paciente que você atende. Então, construir um atendimento particular de excelência é uma jornada constante de evolução. E para isso, você tem que estar disposta para fazer a sua clínica crescer, para você sair da mediocridade, porque só assim você vai ganhar um raciocínio clínico que vai colocar você num outro patamar, porque você vai estar trabalhando com um pensamento da psicóloga muito bem remunerada. E o que você precisa, para começar a desenvolver esse pensamento? Se permitir sair da média e experimentar um caminho novo, que permite com que a psicóloga exerça a psicologia que sempre sonhou. E esse é o começo da jornada, né, que vai fazer com que você tenha, assim, mais segurança técnica, mais prazer em trabalhar, mais entrega e dedicação ao seu paciente e muito mais satisfação em ver no seu paciente os efeitos do seu trabalho. E olha só que legal. Eu quero te dizer que, por mais que você trabalhe nos convênios, e eu acompanho psicólogas que atendem 37 pacientes por semana, 40 pacientes por semana, psicólogas que fazem um esforço enorme, juntando ali sessões para oferecer pelo menos 40 minutos, porque alguns convênios colocam 25 ou 30 minutos de atendimento. E a gente sabe que esse tempo não é nem o tempo lógico do Lacan, né? É dificílimo a gente atender quando a gente tem aí no contemporâneo pacientes altamente angustiados, ansiosos, que só, né, para chegar e fazer aquela catarse precisam de uns 15 minutos, né? Quando você entende que você não vai chegar aos 10 mil reais por mês, porque não tem corpo, não tem mente que vai aguentar, não tem super psi, né? Não tem. Então, a gente tem limitação física, a gente tem limitação também de espaço mental para poder digerir tanta identificação projetiva que a gente recebe dos pacientes, né? E eu aposto, colega, te desafio aí, se você ganha mais de 5 mil reais com convênio, manda um direct para mim para eu saber, tá? Mas eu duvido que as colegas que ficam aprisionadas no convênio ganhem mais de 5 mil reais. E se você está disposta a começar uma jornada diferente, na qual você vai sair da mediocridade, vai deixar de ser média, você vai sair sim de um lugar quentinho, um lugar seguro, que é o convênio. Mas você vai estar fazendo algo incrível, sabe o que é? Você vai estar rompendo com essa dependência. Esse lugar que te encaminha, né? Ufa, alguém faz a divulgação para ti, você não tem que pensar em divulgação, não tem que vencer suas vergonhas, né? Não tem que vencer aí o seu medo da exposição, porque a clínica faz isso para você. Mas essa segurança te infantiliza. É por ela que você emperra o seu crescimento. E para isso é fundamental trabalhar o seu medo. Só assim, trabalhando o medo que você tem dentro de você, é que você vai ganhar pelo menos 10 mil reais por mês. Esse é o caminho que eu ensino para as minhas alunas e que eu percebo que já no primeiro mês elas se sentem muito mais seguras, muito mais potentes para exercer um outro tipo de raciocínio clínico e o pensamento da psicóloga muito bem remunerada. Porque na minha mentoria, eu faço um processo
de transformação profissional e pessoal. Eu te ensino a como você vai sair dessa roda de pensamentos limitantes, no qual você nunca vai crescer, porque você não consegue, porque é muito difícil, porque não dá tempo. E quando você sai dessa rota, você vai entrar num fluxo de uma agenda estável, né? E você vai até, né? Olha só que maravilha, que efeito sensacional. Se o seu paciente sai por algum motivo autoterapêutico, ou por um motivo outro, você não vai ficar desesperada, apavorada, porque você perdeu um paciente e a sua renda caiu. Você vai ter uma agenda na qual, se um paciente sai, outro entra. Mas, Débora, como é que eu faço? É justamente o convênio que me mantém. Eu já ganho pouco. Como é que eu vou passar um mês ou mais, né, sem entrada de dinheiro? Porque eu sei que atendimento particular, Débora, é só para algumas PCs. Colega, me conta, por que é só com elas? Por que não seria para você? O que as outras sabem mais? Sabem o quê? Sabem raciocinar clinicamente? Sabem raciocinar financeiramente, precificando com, né, ali clareza e segurança? Acredito que sim. Mas calma, isso tem solução. Porque se você está disposta a mudar, sair dessa clínica de volume e justamente ir em busca de mais tempo para você, de mais saúde mental, né, você vai ter, sabe o quê? Uma estratégia e um plano de ação para que você vá no seu ritmo, fazendo essa transmutação, essa passagem de uma clínica de volume para a clínica do atendimento de extrema qualidade, que é o atendimento que a psicóloga muito bem remunerada faz. Então, eu espero que eu tenha deixado em você esse bichinho da inquietação, para que você realmente entre de cabeça na sua jornada de transformação. Então, eu agradeço pela companhia. Amanhã tem mais, eu te espero nesse mesmo horário. Tchau, tchau!